Fonitec Headsets. Apoia TV Call Center. www.fonitec.com.br. Olá, internautas, bom dia! Estamos ao vivo no programa TV Call Center pela TV Geração Z. Um grande abraço para o pessoal de Portugal, Angola, Moçambique, Macau, brasileiros que estão no Japão e esse contingente de mais de 2 milhões de pessoas que trabalham na área de relacionamento com clientes. O nosso bate-papo hoje vai ser muito interessante. Nesse primeiro bloco, nós temos aí o Dr. José Jaime do Vale, que é um advogado especialista em direito médico. Então, Jaime, muito obrigado pela tua presença aqui no TV Call Center. Eu que agradeço ao seu convite e é sempre um prazer e uma honra estar ao seu lado. Beleza. Então, Jaime, como é que se apura um erro médico? Kendi, vamos dividir a resposta em dois modos. Primeiro, nós temos o erro médico e o erro do médico, que são situações distintas. Exatamente, okay? Essa preposição separa muita coisa. E o que eu vejo muito hoje, os comentários, e às vezes até de advogados conceituados, é que ele relaciona tudo como erro médico, apuração do erro médico, quando na verdade você tem que apurar se é erro médico e se é erro do médico. Então vamos dividir essa situação. Bom, o que é erro médico? Erro médico, Kendi, é tudo aquilo inerente à administração hospitalar. Tá certo? Questão de centro cirúrgico, a internação, medicação. Então vamos colocar um exemplo prático. Você pega um enfermeiro que está no seu plantão, ele pega o prontuário da enfermagem, onde o médico fez uma prescrição de vários medicamentos, e ele simplesmente troca um medicamento e aplica o medicamento errado no paciente. Uma injeção, ou um comprimido, ou uma sonda, o que quer que seja. Havendo esse procedimento errôneo deste enfermeiro, classifica isso como erro médico. Por quê? Porque não foi um ato personalíssimo do médico com o seu paciente. Né? Então, se esse paciente toma uma injeção, ou um comprimido, ou uma terapia qualquer, que não estava dentro daquela prescrição da sua ficha, e vem a sofrer qualquer tipo de lesão, de qualquer natureza, ou até mesmo evoluir a óbito, nós estamos falando o quê? Num erro médico. Por quê? Porque foi praticado por um enfermeiro que faz parte do corpo daquele hospital. Já o erro do médico é o ato personalíssimo entre o médico e o paciente. Nós podemos citar um exemplo clássico. O médico numa anamnese, que é a consulta, aquela entrevista que ele tem com o seu paciente, ele chega a fechar um diagnóstico e este médico não percebe que na ficha, no prontuário desse paciente, na ficha clínica de anotação, ele se diz alérgico a determinada medicação. E o médico fecha um diagnóstico e passa a medicação em que ele é alérgico. E esse paciente vem a sofrer uma alergia grave ou mesmo a evoluir a óbito. Este é o erro do médico, ou seja, é um ato personalíssimo entre o médico e o paciente. Então, essa é a divergência. Para se apurar a responsabilidade do erro do médico, você trabalha com a culpa. Trabalhando com a culpa, você vai passear lá no Código Civil, pegando o artigo 186, artigo 187, o artigo 927 e o artigo 951. Sem desprezarmos o Código de Defesa do Consumidor, porque esta relação entre médico e paciente é uma relação de consumo. Perfeito. E esta apuração, Kendi, é uma apuração que nós falamos de responsabilidade subjetiva, por quê? Porque eu tenho que trabalhar com o conceito da culpa. E trabalhar com o conceito da culpa, eu tenho que trabalhar sobre o trinômio: negligência, imprudência ou imperícia. Se eu não provar que houve esse trinômio, eu não posso falar em erro do médico. E não posso falar na verificação de uma possível ação de responsabilidade civil. É assim que se aplica esse conceito e se confere esta investigação para apurar se houve ou não o erro do médico.
Perfeito. E na hora da prescrição medicamentosa? A questão da prescrição medicamentosa, Kennedy, ela tem duas vertentes. O médico, ele tem que, após fechar um diagnóstico, ele tem que se ater fielmente àquilo que o paciente, na anamnese, passou para ele. Para evitar o quê? Para evitar essas questões, olha, o paciente é alérgico a esse produto, o paciente é intolerante a esta medicação, tá certo? E uma das coisas que o Conselho Federal de Medicina vem batendo muito forte em cima dos médicos, a prescrição médica, prescrição da terapêutica medicamentosa por receituário, ela tem que ser escrita com letra legível, de sorte a propiciar ao farmacêutico que vai vender o produto, bem como ao paciente entender aquilo que ele vai tomar. E tanto é verdade que muitos hospitais estão adotando o quê? Eles estão adotando a postura do digital. Ou seja, desde o atendimento da anamnese está tudo no computador. E a prescrição médica também, para que não haja erro com relação à questão de interpretação da grafia. Perfeito. Doutor Jaime, como que se apura o erro do médico de forma judicial? Kennedy, o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, por ser uma relação de consumo, eu trabalho com a possibilidade da inversão do ônus da prova. Então, o paciente ou o seu representante legal ingressa com uma ação judicial contra o médico por responsabilidade civil decorrente do erro médico. Não é? Perfeito. Basta que o paciente diga que ocorreu o erro do médico e que ele cite na sua petição inicial os sintomas que ele teve, a gravidade, se ele teve perda de membro ou função, se foi uma lesão corporal de natureza leve, ou mesmo se houve uma evolução a óbito. Aí nós estamos falando do representante legal ou do espólio desse paciente. Tá. Então, existe uma petição inicial que leva a notícia ao juiz e ao médico, compete a ele, com base no artigo 333, inciso 2º do Código de Processo Civil, provar que houve fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Porque ao autor, embora nós trabalhemos com a inversão do ônus da prova, ele tem que fazer um mínimo da prova constitutiva do seu direito. E aqui também o médico traz para ele a responsabilidade de dizer ao juiz o seguinte, olha, esse trinômio negligência, imprudência e imperícia não ocorreu. O que ocorreu foi um fato ou um fator alheio à questão patológica do paciente. Perfeito. Entendeu? O médico ele tem que provar que ele não fez. Ele provando, a ação será julgada improcedente e ele não vai ter nenhuma penalidade. Ok. Se um paciente, por exemplo, ele perde um membro, a família pode ser indenizada? Na verdade, todo e qualquer processo referente a erro médico, erro do médico, cabe uma ação de responsabilidade civil e uma ação de responsabilidade penal. A ação de responsabilidade civil, Kennedy, ela visa punir o médico na parte que mais faz peso a qualquer pessoa, que é o seu bolso. Ou seja, eu quero uma reparação em pecúnia, né? Mais do que uma reparação em pecúnia, eu quero também uma punição na esfera penal. Então, qualquer paciente, ou representante legal do paciente, ou o espólio do paciente, pode sim tentar uma ação. Tanto uma ação civil, como uma ação penal. Vamos imaginar que, em decorrência de um erro do médico, na prescrição de um medicamento, ou na prescrição de uma terapêutica em prol dele, ou mesmo de uma questão cirúrgica, prove-se que houve o erro do médico. O que ocorre? Provando que houve o erro do médico, e deste erro houve uma lesão corporal de natureza grave ou leve, ele vai responder com base no artigo 129 do Código Penal. Ponto. No artigo 129 do Código Penal, você tem lá o inciso 1, 2, parágrafo 2º, que diz da gravidade. Se a lesão corporal for de natureza leve, ou seja, perda de membro ou função permanente, então agrava. A pena dele vai ser uma pena de reclusão de 1 a 5 anos de cadeia. Você vai me perguntar, doutor Jaime, o médico vai ser preso? Não, não vai ser preso. Ele vai ter em benefício dele uma pena alternativa, que ele vai cumprir essa pena alternativa.
Essa pena alternativa pode ser o comparecimento bimestral na vara de execuções ou na própria vara de origem criminal para assinar a caderneta de advertência, ou poderá ser prestação de serviço à comunidade, Perfeito. não inerente à área dele, mas em área diversa, porque se eu estou dizendo que esse médico já me gerou um problema num paciente, eu não posso colocá-lo no hospital. Sim, é Tá verdade. certo? Então ele vai ser em ação adversa à ação profissional dele. Pois bem, ocorre também concomitante a punição em pecúnia também. Bom, doutor, o senhor não vai para a cadeia, mas eu vou aplicar ao senhor a pena restritiva de direito e o senhor ainda vai pagar uma multa para o asilo tal. O senhor vai depositar na conta do asilo tal ou da ACD Perfeito. 5 mil, 10 mil reais e tudo mais. Entendeu? Entendi. O que eu vejo nessa situação é que você coloca o médico num estado de reflexão quando ele vai ao fórum criminal, e se nós estivermos falando do setor de execução penal, Sim. ele vai ter que chegar lá meio-dia e meio para pregar uma fila. Essa fila vai ter 100, 200 criminosos nessa fila, de todos os naipes possíveis, e esse médico vai ser tratado como um desses criminosos. Então, essa é uma punição social e moral maior a ele, Sim. que vai levá-lo a uma reflexão para que ele tome mais cuidado da próxima vez. Então, Perfeito. isso ocorre muito e é constante você ver isso. Perfeito. Doutor Jaime, eu tenho visto aí ao longo do tempo que muitas mulheres se formam médicas, né? Existe alguma estatística ou pesquisa que fale quem erra mais, o médico ou a médica? Quem erra mais é o médico. Médico masculino, né? Certo. A pesquisa diz que 12,95%, médico é 87,25%, ou 0,20%, se não me falha a memória. Não, médico é 87,75%, se não me falha a memória, Certo. de percentual de erros. E as médicas, 12,95%. Interessante. É até pela questão de que médica, a mulher já é, por sua essência, ela já é mais cuidadosa, ela já é mais, é mãe, né? Então ela cuida mais do seu paciente. Perfeito. É óbvio que não estou generalizando, Sim. existem as exceções, né? Perfeito. Existem as exceções. Doutor Jaime, e quando a gente fala sobre reclamações, quais são as reclamações mais frequentes? Kendi, o que a gente tem visto ao longo do tempo e está se agravando são reclamações, tanto no Conselho Regional de Medicina como naquele site do Reclame Aqui, reportando-se ao mau atendimento do médico. É aquele médico que você chega para uma consulta, ele não te olha nos olhos, ele não te ausculta, ele não se importa com você e a sua patologia para ele, na verdade, é mais um item que está numa prateleira de uma literatura. É o atendimento frio. E muitas vezes não é nem culpa do médico. Muitas vezes é culpa do próprio convênio ou da própria instituição que o compele a agir assim. Mas, graças a Deus, isso está ocorrendo uma reversão e algumas faculdades de medicina e alguns cursos de especialização estão primando agora por agregar à grade curricular uma matéria chamada humanização no atendimento do paciente. Interessante. Então, esses médicos residentes e também já médicos já formados são colocados num estúdio, como esse que nós estamos, né? Existem atores que vão passar por ele como se pacientes fossem e vão chorar, vão contar o seu drama, o que aconteceu, e este médico é obrigado a interagir com esse paciente, dando a ele o quê? Amor, carinho, respeito e dedicação. Ou seja, o médico tem que chegar para você, no momento que você adentra ao consultório dele, o mínimo que ele pode fazer é se levantar, dar a volta à mesa. Como vai, senhor José? Como vai, senhor Kendi? Dá um abraço apertado. Por quê? Porque ele já começa a quebrar aquele estigma de que o paciente está num momento de inferioridade em relação ao médico. Perfeito. E ele fazendo isso, ele já gera um vínculo de empatia e a anamnese, que não é um interrogatório, se torna mais fácil, e mais fácil se torna também você fechar um diagnóstico. Perfeito. E esses médicos estão sendo avaliados, enquanto eles estão dentro desse estúdio, existe uma comissão médica fora do estúdio, avaliando toda a situação. Exatamente para humanizar mais o atendimento médico.
É interessante porque aquela mesa separa os dois, né? E não deveria. Na verdade, o médico deveria chegar ao seguinte: o senhor Kennedy, tudo bem com o senhor? Não, o senhor não está bem, então, senhor Kennedy, deixa comigo. Seu problema agora é meu, não é mais seu. Perfeito. Se o médico fala isso para você, Kennedy, você pode estar com a pior doença que for, pior sintoma que for, você já começa a melhorar ali. 70% já baixa essa taxa de adrenalina. Perfeito. Doutor Jaime, a quem pertence o prontuário médico? Kennedy, o prontuário médico, a posse, guarda, manutenção e zelo pertence ao hospital, ao médico ou à clínica. Ao paciente pertence o quê? As informações que neles estão contidas e nos exames complementares que ali estão. Perfeito. Então, o paciente, em qualquer momento, ele pode chegar por uma simples carta e requerer: olha, eu preciso da cópia do meu prontuário médico. A cópia quer dizer o seguinte: ele vai ter uma xerocópia daquele prontuário médico, bem como os dos exames que ali estão, né? O que ocorre muito hoje é que alguns delegados de polícia, em razão de uma lei, a lei 12.830 de 2013, eles estão indo até as clínicas, aos hospitais e aos consultórios a apreender de forma totalmente legal os prontuários médicos. O delegado de polícia não pode apreender prontuário médico, salvo a exceção do artigo 6º do Código Penal e do mesmo artigo 6º do Código de Processo Penal. Ou seja, diante de um sítio de um crime que acabou de acontecer, se eu for delegado de polícia, eu posso chegar aqui na sua clínica e falar: bom, houve um crime aqui, há um estado de flagrância, portanto, tudo que está aqui agora pertence ao meu inquérito policial. Nesse momento eu posso. No outro momento, que é o momento da 12.830, ele pode o quê? Requerer a cópia do prontuário médico. Perfeito. Se houver uma recusa justificada ou injustificada, ele deve se dirigir ao judiciário, informar, aí o juiz determina uma ordem de busca e apreensão. Se ele fizer a contagem ao censo, ele vai responder por abuso de autoridade e por afronta à portaria DGP 18/98, que não permite esse ato de truculência. Perfeito. Doutor Jaime, uma última pergunta. Existe já uma vara especializada aí em direito médico? Infelizmente não. Há um enunciado, na verdade há uma recomendação, a recomendação de número 43 do Conselho Nacional de Justiça, para que todos os tribunais venham instalar essa vara de direito médico. É uma vara especializada onde vai dar maior conforto e segurança não só para o advogado que milita na área, como também para o paciente ou para os seus representantes legais. Assim como existe a vara específica, especializada em direito da falência e em registros públicos. Perfeito. Embora haja essa recomendação, até hoje não conseguimos implantar essa vara especializada. E seria de grande valia se nós pudéssemos implantar. E por uma razão muito simples, Kennedy. Se eu implanto esta vara, eu remeto aquele magistrado à Escola Paulista de Magistratura, ou à sua escola de magistratura, para fazer no mínimo 1 ano de Direito Médico da Saúde, para poder entender um pouco mais desse universo da relação entre médico e paciente, da relação entre médico, paciente e hospital. Perfeito. Até para poder melhor julgar uma Lógico. pendência ou uma pendência. Perfeito. Doutor Jaime, nós estamos nos minutos finais aí da nossa entrevista, um papo muito gostoso. Você quer deixar seus contatos? Olha, Clêndio, o meu contato, o meu e-mail é valeadvogados@yahoo.com.br e o nosso telefone é 3159-0002. 11, São Paulo. São Paulo. E as pessoas que quiserem entrar em contato conosco, nós vamos ter muito prazer em dar a essas pessoas, fornecer gratuitamente, esse manual de direito médico, que é um manual... Ah, tá, mostra lá na tela, isso. Que é um manual que fala exatamente sobre o prontuário médico e a sua responsabilidade civil e penal. Tá ótimo. Ok. Já muito obrigado, né? E espero revê-lo outras vezes aqui no nosso programa. Eu que agradeço a sua informações. gentileza e sempre é uma honra atender ao seu pedido e poder vir e comparecer aqui junto contigo. Obrigado. Obrigado. Internautas, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos aí com o TV Call Center. Até já.